Você sabia que a morte é democrática? Não tem como fugir dela. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. A morte atinge todas as pessoas, independentemente da sua classe, da sua raça, da sua cor, das suas escolhas pessoais, do seu nível cultural. A morte atinge todas as pessoas porque a partir da queda, o mal, a maldade, a doença e a morte entraram na história. E o que a gente está vendo nessa pandemia é exatamente isso. O temor de todas as pessoas com relação à doença e todo mundo isolado, porque há um temor com relação à morte e à doença. E o sábio, lá em Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do verso 12, ele vai nos falar uma reflexão bastante importante com relação à morte e com relação ao que nós precisamos formar de pensamento com relação a isso. Ele vai dizer assim: então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz é mais proveitosa do que as trevas. O sábio tem seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo morre. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não há como fugir dessa realidade difícil. Se você foi um grande estudioso, você vai para o mesmo lugar daquele que nunca estudou. Apesar disso, o sábio diz que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, ele vai dizer aqui. O sábio abençoa a vida das outras pessoas com sua sabedoria, enquanto o que tem falta de juízo incomoda as pessoas com sua falta de juízo. Por isso é importante a gente compreender que a morte ele é um fim temporal para essa realidade, mas ele vai chegar. Esse fim ele está cada vez mais próximo a cada dia que passa. É por isso que nós precisamos viver cada dia como um presente de Deus. Que se a gente for pensar somente no final da vida, no final do que vai acontecer, é possível que a gente caia no entristecimento que abateu o coração aqui do sábio, dizendo que tudo é vaidade, correr atrás do vento, porque o final ele chega e é democrático. Por isso que enquanto esse final não chega, que você viva de fato o Evangelho, você viva de fato a vida com Deus, fazendo da sua existência realmente uma forma da manifestação da graça e do amor de Deus. Para que dessa forma, quando o final chegar, você possa dizer igual o salmista no Salmo 23, que enquanto ele anda nessa terra, a bondade e a misericórdia do Senhor o seguem todos os dias da sua vida. E quando ele deixar de pisar nessa terra, no final do Salmo 23 ele vai dizer que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Independentemente do aqui e agora, ou no lá e o além, nós estamos sempre na presença de Deus. Minha oração por mim e por você é que sejamos sempre filhos de Deus. Que a morte, um dia ele vai chegar, mas aqueles que creem em Cristo Jesus, a morte não os tomará, porque viverão eternamente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.